Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje nós queremos dar prosseguimento à Bíblia ao longo do ano, dando início ao nosso último livro, o último livro da Bíblia, aquele que talvez seja para muitos o mais aguardado, pois suscita tantas dúvidas e trabalha com mistérios que para muitos são insolucionáveis. Vamos começar a estudar o livro de Apocalipse. Já fizemos a introdução ontem, vamos direto para o primeiro capítulo, onde nós temos os seguintes destaques: prefácio, saudação às 7 igrejas da Ásia, a visão de Jesus glorificado. Vamos à leitura deste primeiro capítulo, são 20 versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aqui, o capítulo 1.
eu vou fazer uso, ao longo deste estudo do livro de Apocalipse, do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, e vou trazer os comentários deste manual. No capítulo 1, nós vemos uma visão e tanto. Na introdução, João declara que seu livro é uma mensagem profética. É a revelação de Jesus Cristo. Jesus é tanto a fonte quanto o tema da revelação que João recebeu. Jesus afasta o véu que encobre os acontecimentos futuros, para que João possa revelá-los. Não se trata de especulação, são certezas, coisas que acontecerão em breve. O Apocalipse de João assume a forma de uma carta a 7 igrejas que estão na província da Ásia, hoje a atual Turquia. O foco desde o início é Jesus Cristo. Sua morte que nos libertou dos nossos pecados, sua ressurreição, seu reinado, sua vinda em glória. O versículo 9 dá início ao relato das visões de João, quando o Espírito de Deus veio sobre ele no dia do Senhor. Visões estas que ele devia escrever e enviar às igrejas. A figura radiante, semelhante a um filho de homem, com suas alusões ao texto de Daniel, capítulo 7 e também o capítulo 10. É o próprio Cristo, o Senhor da vida, da morte e do destino humano. Então, em rápidas pinceladas, podemos dizer que João inicia o livro de Apocalipse falando um pouco da sua trajetória. Afinal de contas, ele estava exilado na ilha de Patmos porque pregou o evangelho. Aliás, João foi o único a ter um destino menos agressivo e violento que os outros apóstolos. Ao menos o que a tradição nos conta. Que todos os apóstolos morreram de forma violenta. E João teria morrido de velhice. João vai escrever 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, atual Turquia. E vai falar coisas bem específicas a respeito de cada uma delas, aquilo que cada uma delas precisava ouvir. Mas há algo que é geral, algo que é voltado para todas as igrejas do Apocalipse e também para as nossas igrejas hoje, ou para a nossa igreja hoje, se você preferir no singular. Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele era, ele é e ele há de vir. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos então o início das cartas às 7 igrejas, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Vamos à leitura destes 29 versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova.
e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês aí, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos diretamente, então, à leitura do capítulo 3, porque vai trazer as cartas dirigidas às outras 3 igrejas que faltavam: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois nós iremos tecer alguns comentários acerca das cartas e iremos trazer ainda ensinamentos, uma retomada destes ensinamentos que estão contidos nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Vamos à leitura do capítulo 3 e os seus 22 versículos. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco.
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você. Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis a leitura do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3, então, vão trazer as mensagens de Deus às 7 igrejas. As cartas foram escritas para suprir as necessidades de igrejas específicas em Éfeso e na região circunvizinha. Mas também lidam com tópicos relevantes ao povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. Elas seguem um padrão estabelecido. A saudação é seguida de uma descrição específica de Cristo, com o seu conheço. Ele elogia o que a igreja tem de bom. Em 5 das 7 cartas, o elogio é seguido por uma crítica e uma advertência. Cada carta termina com um apelo. Quem tem ouvidos, ouça, e uma promessa. Nas 3 primeiras cartas, o apelo vem primeiro. Nas 4 últimas, aparece em primeiro lugar a promessa. E assim podemos retomar o que ele diz em cada uma das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas. A primeira carta é dirigida à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava solidamente estabelecida e tinha discernimento espiritual, tinha sido perseverante, mas o seu amor, o amor a Cristo, o amor mútuo, o amor pela humanidade, não era mais o mesmo. Não era mais como o primeiro amor. Eles precisavam se arrepender, pois uma igreja sem amor não é igreja. E aí nós podemos anotar uma palavrinha-chave que continua sendo válida para nós hoje. A igreja
precisa levar o amor. A segunda carta é dirigida à igreja de Esmirna. A pequena igreja de Esmirna hoje é um porto na Turquia e era materialmente pobre, mas rica em tudo que realmente importava. As palavras de Jesus para essa igreja eram apenas de incentivo, ou seja, não há nenhuma crítica. Ele pôs um limite precioso, ou, melhor dizendo, um limite preciso ao sofrimento deles, e lhes reservou o dom da vida. Eles não serão condenados no juízo. E assim, com a igreja de Esmirna, nós podemos aprender que a igreja precisa ser rica naquilo que importa. Então, passamos para a terceira carta dirigida à terceira igreja. A igreja de Pérgamo. Em Pérgamo, a igreja se mantivera firme, apesar da pressão externa. Entretanto, alguns de seus membros haviam abraçado falsas doutrinas. E, como resultado, antigas práticas pagãs estavam se infiltrando. A opção era ou se arrepender, ou ter Jesus lutando contra eles. O que aprendemos com a igreja de Pérgamo? Que a igreja precisa se arrepender. A quarta carta, dirigida à quarta igreja, é a Tiatira. Na cidade de Tiatira, moravam muitos trabalhadores especializados e as associações de trabalhadores realizavam jantares que tinham conexão com os cultos pagãos. Por isso, havia alimentos sacrificados a ídolos. Essa era outra igreja bastante heterogênea, ou seja, sob vários aspectos gozava de boa saúde. No entanto, uma mulher influente na comunidade estava defendendo uma acomodação ao paganismo com suas práticas idólatras e imorais. E muitos já haviam sido levados para o mau caminho. Certos cristãos haviam se envolvido a fundo com o mal. E talvez para demonstrar sua suposta superioridade moral, ou então porque faziam uma falsa separação entre a alma e o corpo. Aqueles que continuavam fiéis recebem a promessa do poder e da presença de Cristo. Com a igreja de Tiatira, aprendemos que não podemos nos envolver. A igreja não pode se envolver com todos. Por quê? Porque há pessoas más. Porque há instituições ruins, ideias ruins, ideologias ruins. Vamos à quinta carta, dirigida à igreja de Sardes. Apesar de sua fama, a igreja de Sardes estava morrendo. E o que essa igreja tinha de superar era não a oposição de fora, mas a apatia, a indiferença e a satisfação consigo mesma. Mas havia alguns cuja fé estava imaculada. Ou seja, a igreja de Sardes era uma igreja acomodada. E aprendemos que a igreja não pode se acomodar e ficar na zona de conforto, pois o seu fim será a morte. A igreja não subsistirá se ela se acomodar. Vamos à sexta igreja, a carta dirigida à igreja de Filadélfia. Filadélfia é a atual cidade de Alessehir, na Turquia. Esta carta, como a carta a Esmirna, não contém palavras de censura. A julgar por essas cartas, não são as igrejas maiores, nem as mais impressionantes ou as mais prestigiosas que gozam necessariamente de melhor saúde espiritual. Cristo abre a porta para o trabalho eficaz, não aqueles que são fortes, mas aqueles que são fiéis. Com a igreja de Filadélfia, aprendemos que a igreja precisa ser fiel a Deus, independentemente do seu tamanho, do seu número de membros. E a última carta é a carta dirigida à igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas, a que estava em pior situação era a de Laodiceia, tão orgulhosa de si
que não conseguia enxergar sua verdadeira condição. Estava tão longe do ideal que Jesus se encontrava do lado de fora, batendo para ser admitido na vida de pessoas que se chamavam cristãos. Essa carta está cheia de alusões à realidade local. Laodiceia era uma cidade rica, graças à atividade bancária e à fabricação de roupas com a lã negra da região. Os moradores se orgulhavam de sua escola de medicina e a cidade era famosa por um colírio especial para o tratamento dos olhos. Em Laodiceia, o abastecimento da água era feito a partir de fontes termais que ficavam nas imediações. A água era canalizada até a cidade, onde chegava morna, e a igreja era como a água da cidade, morna. Não havia nada ali que pudesse merecer elogios. Com a igreja de Laodiceia, aprendemos que a igreja não pode ser morna. Precisa ser quente, né? Ou, para algumas coisas, talvez fria, mas a igreja, de modo geral, precisa ser quente, não pode ser morna. E assim, trazendo uma conclusão para este nosso estudo, nós podemos trazer estes destaques. Os 7 destaques dirigidos a 7 igrejas que servem para a nossa igreja hoje. A igreja precisa levar o amor de Deus às pessoas, o amor uns pelos outros entre os irmãos em Cristo, o amor por aqueles que estão de fora. A igreja precisa ser rica naquilo que importa, não em recursos financeiros, não em tamanho, não em ostentação, mas rica em dons humanos, rica em força de vontade, em arregaçar as mangas. A igreja precisa se arrepender, porque fatalmente a igreja cai, a igreja é pecadora. E não é possível ser igreja sem um arrependimento diário. A igreja não pode se envolver com todos. Apesar de Cristo ser para todos e deve ser pregado a todos, há pessoas que rejeitam a palavra, rejeitam o evangelho, e nós não podemos nos envolver com tais pessoas. A igreja não pode se acomodar e ficar na zona de conforto, porque se uma igreja fizer isso, os seus membros vão envelhecer e vão morrer, e ela vai fechar. A igreja precisa dar respostas ao mundo em que ela vive. A igreja precisa ser fiel a Deus, fiel à palavra, fiel à fé em Cristo, sob pena de não ser igreja, de ser um clube, de ser uma associação, de ser uma reunião de pessoas sem um objetivo claro e definido como igreja. E a igreja não pode ser morna, de maneira nenhuma. Precisamos ter sangue nas veias. Às vezes iremos chorar, às vezes iremos nos entristecer, porque ser igreja num mundo caído em pecado é sofrer. Mas a igreja vai ser quente, vai levar o amor de Cristo e vai não ficar em cima do muro, mas vai dar respostas às perguntas que estão sendo feitas. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com o estudo de mais 3 capítulos do livro de Apocalipse, Apocalipse 4 a 6. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.